Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a PEC da Previdência, a reforma da Previdência que foi apresentada ao Congresso Nacional. E nós vamos discutir nesta PEC as questões se ela realmente é esta panaceia que o povo fala ou se ela tem alguns pontos ou muitos pontos que põem desvantagem para a população brasileira, ok? Ora, a primeira questão que se fala é que esta reforma da Previdência vai pegar todos de forma iguais. Verdade ou mentira? Me parece que não é verdade. E não é verdade por quê? Se você pegar o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º e o artigo 11º, todos esses dispositivos criam um sistema de opção para servidor público, policiais, agentes penitenciários e políticos, para eles optarem pelo regime anterior ou regime da nova Previdência. E para nós do INSS, nós não temos opção. Obrigatoriamente, nós vamos entrar no sistema, ainda aqueles que estão próximos de se aposentar. A única diferença é que esses vão pagar um pedágio, mas todos nós entraremos. Então eu pergunto aos senhores, que sistema é esse que vai abranger todos, que permite a algumas categorias ter uma opção, ou seja, só valendo para aqueles que entram no serviço público já com a reforma da Previdência votada e aprovada e em vigência, e para aqueles outros com sistema de opção, volto a dizer, artigo 3º, 4º, 5º e 11º, e para o restante da população, sempre aqueles menos favorecidos não têm opção nenhuma. Então, professor, se eu for um servidor público, eu posso optar, então, pelo sistema da Previdência anterior e não essa que está prestes a ser aprovada? O artigo 3º da PEC permite isso quando ele diz, ressalvado o direito de opção, ele começa assim, o dispositivo. Então, para os servidores que já estão aí, eles têm opção e eles vão se aposentar provavelmente tal qual era. Mas para quem está próximo de se aposentar pelo INSS, não tem direito de opção. No mínimo, foi-lhe dado um sistema de transição pagando um pedágio. Onde está uma reforma justa e igualitária para todo mundo? Algo está estranho que não foi informado à população. Outra questão que nos chama bastante atenção é uma situação que foi colocado na PEC da Previdência que nada tem a ver com Previdência. Isso me causa estranheza colocar algo dentro da PEC que nada tem a ver com Previdência, que retira direitos de trabalhadores idosos e os direitos tirados dos trabalhadores idosos é entregue ao empresariado brasileiro. Retira direitos de trabalhadores idosos e entrega ao empresariado brasileiro. Como assim, professor? Como assim? Eu vou lhe explicar. Se o idoso aposentado que continua a trabalhar numa empresa e um jovem também trabalhando na mesma empresa, este idoso, por ser aposentado, ele perde o direito de recolhimento do FGTS e, se for demitido, esse idoso não recebe 40% de indenização sobre a verba fundiária. E a justificativa do governo é a mais simplória possível, dizendo que, como o FGTS é uma garantia social para aqueles que ficam desempregados, como o idoso já tem a renda da aposentadoria, ele não faz jus a esse direito, e nem os 40%. Onde está o equívoco jurídico e humanitário nesse caso? Jurídico é que a multa de 40% nada tem a ver se você tem outra renda ou não. O artigo 7º, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que a multa é uma das formas de impedir a demissão arbitrária. Tanto sim que o artigo 7º do ADCT diz lá que enquanto não vier a lei para garantir a impossibilidade de demissão arbitrária, tem-se 40%. Sabe o que significa dizer? Que o trabalhador idoso que continua trabalhando, ele não tem garantia de emprego, porque ele eu posso demitir e não pago nada. A outra questão é jurídica e humanitária. Jurídica, o FGTS que está lá,
sendo recolhido é um sistema de garantia para quem fica desempregado, seja aposentado ou não. Até porque eu não quero crer que uma pessoa de 60, 65, 70 anos, aposentado, continua trabalhando apenas por deleite. Principalmente naquelas profissões penosas. Ela trabalha para complementar a sua aposentadoria, que a grande maioria das vezes não chega a 2 salários mínimos. E a grande maioria recebe R$ 998. Não é justo que esse aposentado, que continua trabalhando, não tenha recolhido uma verba fundiária para, no momento de uma demissão, até que se coloque de novo no mercado, que é muito difícil pela sua idade, receba essa verba. Então, se eu bem entendi, professor, se eu for um aposentado no sistema atual, hoje, e se eu for demitido, eu teria direito a 40% do FGTS e ainda teria todo o recolhimento do FGTS, seria isso? É isso. Que é justo, independente, a lei não pode fazer diferença se você é idoso ou não, você é trabalhador, senão nós vamos ter 2 categorias de trabalhador, trabalhador jovem, trabalhador idoso, aumentando o preconceito contra as pessoas idosas. E é isso, bem viu o senhor? Então o trabalhador no estágio atual, mesmo que aposentado, ele terá, se for demitido, direito aos 40% e recolhimento da verba fundiária. Com a reforma, ele pode ser demitido ao bel prazer, porque ele não tem FGTS e também não tem 40%. Ou seja, o trabalhador idoso que ousa continuar trabalhando, ele não tem direito algum. É mais fácil, então, demitir um trabalhador idoso, o senhor percebe, do que demitir um trabalhador jovem, porque o custo financeiro é maior. E o que mais me chama a atenção, e eu questiono, o que isto tem a ver com a reforma previdenciária? Nada, esse texto pegou-se uma carona para suprimir do pobre idoso e transferir esta renda para o empresário brasileiro. Isto me causa estranheza. A terceira questão que eu vou comentar é a questão da previdência das pessoas das armadas, das forças armadas. Eles dizem que eles não têm um sistema de previdência. O sistema dele é um sistema de proteção social. E as justificativas são as mais simplórias e as mais equivocadas. Eles dizem, por exemplo, que eles não recolhem FGTS. Por isso que eles têm que ter um sistema diferente. Não recolhem FGTS por uma questão simples, porque eles têm garantia de emprego. O FGTS é um valor para quando você for demitido. Se eles não são demitidos, querem não ser demitidos e ainda receber FGTS. Segundo, que eles não recebem hora extra. Ora, no sistema CLT, quem tem cargo de confiança não recebe hora extra. E, não obstante, vai se aposentar pelo regime da Previdência Social. Então, essas desculpas que a gente vê no dia a dia, para categorias que têm aposentadorias com regime próprio, sobre o prisma que não tem FGTS, que não recolhe hora extra, isto é falacioso. Volto a dizer, FGTS é uma quantia que eu vou somando para no eventual desemprego. Se funcionário público, se servidores públicos, se o pessoal da Armada não vai ser demitido, nunca, porque a situação eles têm que ter FGTS. Mas em nenhuma hipótese o militar ou o servidor público é demitido? Claro, ele pode ser exonerado a bem do serviço público quando ele comete casos parecidos, por exemplo, com a justa causa do sistema CLTista. Eu não posso ter um servidor lá que roubou. Mas ele não é demitido por situações, o pessoal da Armada não é demitido por situações que não caiu na graça do seu superior hierárquico. A estabilidade lhe é concedida e mesmo assim quer receber FGTS? Então veja, não há razão para isso. Nos próximos vídeos a gente comenta outras questões da reforma da Previdência. Até breve.